Graça e paz. Amém. Vou dar um minuto para você tomar água, relaxar, tomar. Depois de 60 segundos, por favor, dá uma chance de Deus falar. Você só te pede uma chance. Pode tomar sua água, pode ficar à vontade. Onde o Espírito Santo de Deus habita a liberdade, né? Você vai tomar sua água, fique à vontade. Eu só peço que quando você retornar, Deus te pede apenas uma chance para você ouvir a sua voz. Vamos crer que o Senhor se faz presente. Qual é a certeza que você tem que Deus se faz presente? Mateus 18:20 diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Mas nessa noite eu tenho uma convicção que não precisa de 2, precisa de 1, porque eu estou aqui. Tem mais alguém? Amém. Ele não precisa de 3, ele precisa de 2, porque eu estou aqui. Tem mais alguém? Quando eu creio que tem milhares, então eu tenho que crer que a presença dele é real. Se a presença dele é real, eu uso sua voz. Porque quando nós convidamos uma pessoa para vir para nossa casa, nós não podemos ir embora e deixar a pessoa falando sozinha. Então nessa noite nós cantamos, convidando o Senhor para estar na nossa casa, no nosso interior. Nós não vamos deixar o favor sozinho. E se o Espírito Santo de Deus te alcançar essa noite, você der essa chance ao Senhor, não há dúvida que Ele vai falar com você. Amém? Amém. Eu creio que todo mundo já matou a sede, né? Isso. Agora estamos aptos para ouvir a voz. Queridos, nós vivemos num mundo tenebroso. Nós vivemos em um mundo cuja crise psicológica já está pré-estabelecida. Não existe mais o que fazer. Não existe mais uma solução. Porque o mal, a iniquidade, o pecado, ele vai se multiplicar, ele não vai dividir, ele não vai somar, ele vai se multiplicar. Por isso que existe uma crise. O ano que passou teve um simpósio acerca da violência individual, e uma operadora do nosso estado que gerencia a Terceira Ponte esteve lá, e o tema era a busca pelas vítimas do silêncio, das pessoas que, sem motivo aparente, arrancam daquilo que tem mais valor para o ser humano, que é o fôlego de vida. Aquele voar, aquele sopro que foi dado pelo próprio Deus. Nesse simpósio não houve uma solução, porque a solução estava sendo buscada no autoconhecimento humano. E nós bem sabemos que a solução para uma humanidade caída, para aqueles que buscam a verdadeira esperança, está em Cristo. E aqueles que não conhecem a verdadeira esperança vai continuar reunindo e não vão ter a resposta. Paralelo a isso, estavam debatendo sobre a violência. Não existe um plano A e B para combater a violência. A criminalidade que assola o nosso abençoado Estado do Espírito Santo, cuja capital tem o nome de Vitória. Se dependesse do nome, somos bem-aventurados, mas a realidade é outra. E a cada momento os cartórios registram mais CNPJs de pessoas que escrevem lá na placa e tem como
que nós vamos fazer para combater essa violência? Eu me lembro que nós tínhamos um tema em 2013, quem se lembra aqui? Viu novo? Esquecemos, né? Combatemos o bom combate, sim ou não? Porque não se coloca vinho novo em outras velhas. E aquele que tentou ficou em 2013. Em 2014 foi lançado um novo desafio. Buscar uma intimidade com Deus. Um novo desafio. Lembro-me que mais ou menos no início do ano, eu fui convidado para estar ministrando e foi um tema até agradável. Não sei se vocês se lembram. Esse sacerdote íntimo de Deus, não é? Eu lembro que o Senhor colocou no meu coração que teríamos muita luta. E aquele que nos chamou, ele nos sustentar. Esse ano temos um novo desafio. Apenas uma alma para Cristo. Mas nesse momento, Deus não está te pedindo para você buscar uma alma, Ele está te pedindo uma chance para você ouvir. Por isso, se você se predispôs a ouvir a voz do Senhor, apenas deixe Ele falar. Não abra sua boca, não ouça o seu vizinho, apenas empreste o seu ouvido para a voz do Senhor. Amém? Quem tem sua Bíblia, abra no quarto Evangelho, no capítulo 1. Versículo 29. João. Quarto Evangelho, capítulo 1, versículo 29. João. Quarto Evangelho, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 29, tá? Todos acharam? Peço o réu para o meu irmão que está do lado. Podemos ler? Diz assim o texto. Tem alguém? João capítulo 1, versículo 29. Podemos ler? Diz assim o texto. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Pai, eu te exalto essa noite. Eu sei que tu vives, por isso eu posso ver. Aleluia! Deus, na luta nenhuma, o Senhor quer falar comigo, quer falar com a minha igreja. Que Deus, que possamos obedecer a sua voz. Como eu sempre peço, Deus, não permita que eu obedeça o meu coração. Deus, que a tua voz seja suave, que a tua palavra seja doce como mel, que possa trazer transformação à minha vida, à minha igreja, que possa trazer libertação, que possa trazer alegria, certeza que você tem Deus, Filho e verdadeiro. Por isso, Deus, eu te peço, fale com a gente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, muitos profetas que professaram essa fé que eu e você professamos hoje, buscaram veementemente em oração, em jejum, essa esperança. Morreram na esperança de ver o que João Batista viu. Morreram na esperança de ver a redenção, porque havia uma promessa. A mesma promessa que quem teve na escola bíblica hoje de manhã, nós compartilhamos em Gênesis 3,15, que haveria um que nasceria de mulher, a semente de uma mulher, que ia ferir a cabeça da serpente. Essa promessa de Deus foi passando de geração em geração. As gerações que vieram antes de nós morreram com essa esperança.
profeta que abriu o seu coração, o seu ouvido de Deus. É por isso que eu iniciei dizendo: dê uma chance de Deus falar com você essa noite. Porque se você aceitou esse desafio de ganhar uma alma para Cristo, você vai precisar ouvir Deus. Porque do contrário, até a sua alma está correndo perigo. Porque aquele que não cuida da sua alma, Deus chama de louco. Porque louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Por isso, ouça a minha voz. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos que ninguém ouvia falar. E levanta João Batista, um profeta totalmente diferente, um homem que andava na contramão da história, um homem que socialmente não seria aceito hoje aqui nesse púlpito, com certeza, um homem que com certeza não estaria em nenhuma conversão e nem sequer seria aceito pela sociedade atual. Mas eu amo Deus porque Ele escolhe as coisas boas. Aquilo que não presta, aquilo que não tem valor, aquilo que a sociedade rejeita, que está lá no monturo, lá na podridão, lá no lixo de pecado, Ele levanta e coloca na posição de Cristo. Foi assim que Ele fez comigo. Ele escolhe João Batista. E João Batista começa a propagar a fé cristã. Ele começa a buscar uma alma para Cristo. E um dia ele está às margens do rio. E ele testifica que ele não o conhecia. Mas para que ele se manifestasse, ele vinha batizando. E no belo dia, quando ele estava batizando, veio alguém diferente. Um homem que não andava como os demais. Ele tinha uma forma de olhar totalmente diferente. Ele era manso nas suas palavras. Ele era manso no seu olhar, no seu dizer. Quando ele começa a olhar para aquele homem vir em sua direção, o Espírito Santo de Deus chega no ouvido de João Batista e diz: fala para o povo que aquele que está chegando é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. A geração de João Batista não entendeu o recado. E é por isso que eu lhes faço uma pergunta essa noite. Se o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, por que pecamos? Meu Deus. Se o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, por que existe suicídio? Se o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, por que existe homicídio? Roubo, estupro, morte, violência, ódio, guerra. E o texto diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando o homem natural lê esse texto, ele está diante da maior mentira de todos os séculos. Se eu não conhecesse o Deus que eu sirvo, se eu não conhecesse o Deus que vocês servem, se eu não conhecesse o Deus que nós servimos, eu diria que é a maior mentira de todos os séculos. Porque o texto diz que Ele tirou o pecado do mundo, e o pecado tem se multiplicado. O amor se esfriou. O pecado lá fora multiplicando, o amor que dentro se esfriou. Meu Deus. E o texto diz que Ele tirou o pecado do mundo. Se eu fosse judeu, eu rasgava minha veste. Se eu fosse judeu, eu botava cinza na minha cabeça. Se eu fosse judeu, eu rasgaria, usaria pano de saco. Mas eu também não amo. Eu cometo atrocidade. Eu também peco. E Ele continua tirando o pecado do mundo. Jesus. Quem poderia me perguntar se Ele tirou o pecado do mundo, irmão Celso? Por que pecado? Quem ousaria fazer essa pergunta? Se realmente esse Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo no momento em que, para que a expiação fosse arrancada, para que o jugo do pecado fosse arrancado dos ombros do homem, ele tinha que pegar um animal, sacrificar diante do altar, para que vivesse. E de repente veio um homem do nada e disse que
Cordeiro de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tira o pecado do mundo. É a maior ousadia de todos os tempos. Por quê? Porque ele não era aceito pela sociedade. A pregação dele, de vez em quando, gerava arrependimento. Assim como nós, de vez em quando, temos um arrependimento. A pregação dele provocava distância, dissensão, divisão, ódio, calúnia. E ele vem afirmando uma das piores coisas que poderia acontecer: que aquele cordeiro que estava sendo imolado lá já não precisaria mais de ser imolado, porque aquilo ali não era mais um verdadeiro sacrifício. Agora tem um único e verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi necessário Deus, numa intervenção sobrenatural, para afirmar a fé do profeta. E mais além, ele conseguiu ver aquele que está aqui hoje, aquele que convenceu a mim e você, vindo de uma forma corpórea e pousar no ombro de Cristo. Eu pergunto a você essa noite: o que é necessário para mim crer que Ele está aqui hoje? Será que é por causa do texto bíblico de Mateus 18, 20, que é onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está no nosso meio? Será que eu preciso ler um texto para acreditar que a sua presença é real? Porque se for necessário eu ler um texto e ouvir, eu não saio aqui, eu fico sentado para ver o melhor de Deus. Porque nós cantamos que grandes coisas Ele faria no nosso meio. Mas essa geração, ela não aceitou a pregação de João Batista. Dias depois, a sua cabeça estava na bandeja. O homem que testificou a vinda do Cordeiro agora estava na sua cabeça novamente. Eu perguntei se ele testificou, se ele viu, se ele afirmou que ele tiraria o pecado do mundo. Ele mesmo foi vítima do pecado do mundo, por causa da pregação da palavra, por causa da verdade, a verdade que traz libertação, traz regeneração, traz justificação. Mas aquela geração, queridos, de João Batista, ela vai se propagando ao longo do século. Porque naquele tempo não houve convencimento. E o que é convencimento? É uma palavra que você não consegue ouvir nos dias atuais. João 16:8 diz que aquela pombinha que João Batista conseguiu ver pousar nos ombros de Jesus viria para convencer a mim e você do pecado, da justiça e do juízo. A esperança para o perdido, a esperança para a igreja do Senhor, ela apareceu de uma forma corpórea nos ombros de João Batista. E por mais que ele convença do pecado, da justiça e do juízo, o pecado está se multiplicando. Porque convencer é diferente. Convencer tem que vir aliado a uma convicção. Aquilo que eu acho que é verdade, aquilo que eu acredito, aquilo que eu coloco toda a minha existência, toda a minha vida, crendo que realmente Ele tirou o pecado. Mas Jesus deixou bem claro: é necessário que eu vá, porque senão o Consolador não virá. Quando Ele vier, Ele vai conhecer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque
para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse século já está condenado. Aquela geração não entendeu e não creram no Cristo, porque dias depois já não havia uma bandeja, havia uma cruz. Aqueles mesmos homens que cantavam Hosana mudaram para o louvor. Já não era mais Hosana, era crucificam. Mais um profeta sendo crucificado por falar a verdade. E o pecado continua multiplicando. Quando Jesus disse que do pecado, porque não crê em mim, eu falei, Senhor, mas nós cremos. Eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor é real. Meditando em Mateus 25, 35, ele diz o seguinte: eu tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estava nu e vestisse. Quando eu te adoeci, fosse me visitar, estava preso e fosse para me ver. Somente os justos podem fazer essa pergunta, mas Senhor, quando é que nós te alimentamos, vestimos? Ele responde de uma forma direta: quando vocês fizeram alguma coisa de bom para esses pequeninos, vocês fizeram a mim. Se eu não tivesse a convicção que eu tenho que dar o melhor de mim para o meu semelhante, eu não creio em Cristo. Eu não fui convencido do pecado, porque ele disse do pecado, porque não creio em mim. E se eu não creio nele, eu não faço as obras que ele fez. Porque quem crê, faz obras maiores. Meu Deus. A geração de João Batista ela é atual, porque nós vivemos no meio de uma geração arrogante, soberba, desobediente a Pai, irreconciliáveis. E sabe qual é o conselho de Deus? Deixe, afasta-te. Meu Deus. Irreconciliáveis. Nós teremos em 2015 uma geração irreconciliáveis. Por mais que você pregue a cruz, por mais que você mostre Jesus, eles não vão reconciliar, porque eles não entenderam que quem convence do pecado é o Espírito Santo. E o pecado continua multiplicando a cada dia, porque não há um convencimento do Espírito. Temos que nos convencer a cada dia da nossa identidade para poder ir atrás do alto. Temos que guardar a nossa alma para poder resgatar a outra. E se essa palavra não me convence, eu vou suar. Depois do convencimento, João Batista tentou mais além. Depois que ele testificou a presença da esperança que é o Cristo, ele começou a mudar o seu sermão. Antes da bandeja, ele falou: sermão muito doce. O sermão que se for pregado hoje aqui, vocês vão dar glória a Deus. Ele falou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. Antes do arrependimento, tem que ter convicção. E arrependimento não é remorso. Remorso, eu tenho aquele sentimento bom, 30 segundos depois eu esqueço. Arrependimento é um processo que está na minha vida, que tem que fazer que eu faça uma conversão, uma mudança de mente, uma metanoia, e aquelas práticas que eu tinha no passado, eu não pratico mais. E a partir do momento que eu começo a entender a mensagem da cruz, Jesus se torna real na minha vida. Porque através do convencimento vem o arrependimento. Malaquias 4,6 diz que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao Pai. Isso se chama arrependimento. O arrependimento é uma conversão, é aquele momento que você olha de uma forma diferente para aquela pessoa, é o momento que você começa a fazer novas práticas. Efésios 4,28 diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. Vamos mais além, aquele que odiava não odeia mais, aquele que não perdoava começa a perdoar. Isso é conversão. Foi a tentativa desesperada de João
João Batista de falar, ele tira o pecado do mundo. Vocês estão entendendo que ele, somente ele, pode tirar o pecado do mundo? Tem como prêmio uma cruz. E vem ele pregando o amor, e tem como prêmio uma cruz. Nós temos a última esperança aqui essa noite, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Matamos os profetas, crucificamos o único profeta que trouxe a luz do mundo. Agora estamos trazendo desprezo ao Espírito da verdade que está aqui essa noite, que nos convence do pecado, da justiça. Se ele não fizer diferença na minha vida, se é depois de uma convicção que eu tenho, depois de um convencimento do Espírito, depois que eu entendo que houve uma justificação, o resultado disso aqui é comunhão. E o alvo de João Batista era ter comunhão, mas ele usou a pessoa errada. Ele chega com o homem e fala, olha, essa união que você está tendo, ela é errada. Você está cometendo um adultério. Ele estava pensando que estava fazendo algo de bom. Não houve comunhão. Porque a comunhão, quando há comunhão, tem justificação dos nossos atos. Quando há comunhão entre eu e você, existe a justificação dos nossos atos. Não existe justificação se não houver comunhão. A comunhão que nós temos com o Pai nos justifica. A comunhão que nós temos com o Filho nos justifica. A comunhão que nós temos com o Espírito da verdade nos justifica. A comunhão que eu tenho com cada um de vocês me justifica. Porque do contrário, se eu não tenho comunhão com vocês, eu estou em trevas. A justificação só vem através de uma comunhão. E João Batista tentou desesperadamente trazer uma nova forma, uma nova ótica de adoração, tentando mostrar para aquele povo tudo aquilo que os profetas já tinham pregado, que a esperança estava chegando, bastava somente que eles ouvissem a voz do Senhor. Ódio, homicídio, dissensão, guerras, soberba, é o que nós temos nos nossos dias atuais. Eu te pergunto, o que fazer? Nós somos colunas e firmeza da verdade. O que nós vamos fazer, gente? Me dê uma resposta agora. O que nós vamos fazer com firmeza e coluna da verdade? Com aqueles que servem Deus que tudo pode. O que nós vamos fazer para combater essa violência? Uma alma para Cristo. Apenas uma alma para Cristo. Se conseguirmos trazer uma alma para Cristo, essa palavra é verdade. Tira o pecado do mundo. Mas antes, eu tenho que ser convencido. Antes, eu tenho que me arrepender. Antes, eu tenho que ter certeza da minha justificação. Glória a Deus. Os profetas terão que se levantar. O que mais terá que ser pregado? O que fazer para trazer uma verdade que toque o coração daqueles que ainda não entenderam que a esperança é Cristo? O que nós vamos fazer para trazer essa verdade? Vivendo essa verdade, tendo essa convicção dessa verdade, e se for preciso, morrer por essa verdade, vivendo num paraíso. Nós não somos perseguidos, pelo menos ainda não, porque se estivermos vivendo num sistema político que houver uma perseguição veemente, eu não sei se eu estaria aqui. Eu não sei se eu estaria. Eu não sei se eu estaria pregando com liberdade que o meu país está. Eu não sei se eu estaria falando livremente que Ele salva, que Ele liberta, que Ele é a esperança, que Ele tira o pecado do mundo. Mas enquanto essa
convicção não chega. O que eu posso fazer para afirmar essa verdade, para ter essa certeza, essa convicção de que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? Graças a Deus. Queridos, eu quero concluir essa palavra. Tem 2 textos aqui, mas eu não vou. Eu sou direcionado. Eu ia falar da regeneração, mas eu não vou falar. Eu sei que poderia trazer com certeza. Eu ia falar da regeneração agora, mas eu vou concluir essa palavra. Eu sou direcionado, eu tenho que parar. Eu só queria que você entendesse uma coisa. A visão que João Batista teve, a esperança que os profetas tiveram, a certeza que eu e você temos, está no filme. João Batista teve a visão de um cordeiro. Eu e você temos a esperança de ver o justo juiz. Porque naquele grande dia, ele não virá como cordeiro, ele virá como justo juiz. Cantares 6:2 diz que o noivo, que é chamado de meu amado, ele desceu ao jardim de bálsamos para colher frutos. O que é essa palavra? É o Senhor descendo no nosso meio, olhando para mim e para você, e ver se há essa esperança que João Batista teve. Quando entrar nesse tempo e vir em direção ao Mestre, ter essa convicção de que ele tira o pecado do mundo, ter essa certeza quando ele chegar no jardim dele para colher o melhor, ele achar essa convicção, achar esse arrependimento, ele tem a certeza que ele vai colher o melhor de mim, porque ele virá como juiz. Porque virá um tempo que foi profetizado por Pedro. Pedro 4,17 diz assim: já é tempo, hoje, não, que se comece o julgamento pela casa de Deus. Se o julgamento começa por nós, como ficará a situação daqueles que desobedecem o Evangelho? Se eu e você estamos pensando que o justo juiz vai vir julgar a humanidade caída, leve engano. Antes de Deus julgar aqueles que estão caídos, Ele vai começar a julgar o altar, Ele vai começar a julgar a igreja, Ele vai chegar como justo juiz. E quando Ele chegar perto de você, Ele quer ver convicção, Ele quer ver arrependimento, Ele quer ter essa certeza, esse dínamo, essa força, essa chama chamada Espírito Santo. Ele vai querer colher os ricos, Ele vai querer colher os bálsamos, e Ele quer ver em você a mesma convicção que tinha João Batista. Porque quando eu e você estivermos diante do problema, quando eu e você estivermos no campo de batalha, buscando esse alvo que nós estamos procurando em 2015, nós temos que ter a certeza de João Batista que ele realmente, ele não tirou, ele não está tirando, mas ele tira o pecado do mundo. Porque do contrário, nós não vamos conseguir. Nós já vamos entrar nessa batalha derrotados. Mas existe uma esperança. Ele nos ensina que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tem uma coroa da vida reservada para aqueles que estão por vir. Tem uma coroa reservada para aqueles que estão aqui me ouvindo nessa noite. Tem uma coroa reservada para aqueles que têm essa certeza que Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será toda a eternidade. É o Deus que estará comigo e com você. É o Deus que estará vencendo as nossas lutas. É o Deus que estará edificando os caminhos tortos. É o Deus que estará colocando palavras na sua boca que, se você nem está entendendo ainda, você não vai
Basta tão somente que você saia da posição que você está e tenha essa certeza que venha a afronta, que venha a decepção, que venha todo tipo de tempestade que venha para cima de você. Você tem essa convicção, a mesma convicção que o João Batista teve, mesmo rejeitado, mesmo estando na sua cabeça crendo, ele expressou a única palavra que traz esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite para tirar não o seu pecado, mas tirar a sua culpa. Ele está aqui essa noite para trazer esperança para você. Ele está aqui essa noite dizendo para você que você é muito importante. Ele está aqui essa noite para dizer que basta somente você abrir a sua voz e obedecer e ter essa convicção. Porque muitas vezes você olha e fala: Senhor, eu não tenho condições de ganhar uma vida. Você tem. Basta somente crer naquele que te convidou. É a convicção que o João Batista teve, é a convicção que os profetas teve, é a convicção que nós temos, é a certeza que nós vamos obter a vitória no Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa o mistério do louvor. Nós te agradecemos, Senhor. Antes do louvor começar a tocar e eu passar o microfone para o pastor, eu queria fazer um apelo a você essa noite. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Ele foi para o Pai, se você crê realmente que Ele vai voltar, se você crê que o príncipe desse século já está condenado, eu só te dou um recado. Você tem 1 minuto para correr pela sua alma. Nosso alvo esse ano é uma alma para Cristo. Mas antes de você ir para o front de batalha, salve sua alma. Corra para Cristo. Nós estamos chamando aqui essa noite pessoas que têm vontade de ser esse Deus. Se você é uma pessoa que tem vontade de entregar sua vida para esse Cristo, esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro que transforma a vida, transformou a minha vida, transformou a vida de muitos aqui essa noite, corra para Cristo, corra pela sua alma. Você só tem 40 segundos. Vou passar o microfone para o pastor e vou louvor. Eu vou chamar aqueles que são fracos, que estão em dúvida. Não, eu quero chamar você para você correr urgentemente, salvar a sua alma, antes que o justo juiz venha dessa terra. Não virá mais o Cordeiro, mas virá o justo juiz. Vamos colocar.